Igor, Olá, boa tarde, tudo bom? tudo bem? Olha, em primeiro momento, eu quero agradecer muitíssimo pelo seu retorno e para a gente poder ter feito esse espaço. A gente escolheu um horário um pouco, né, porque as pessoas estão almoçando, enfim, mas a live depois fica no IGTV e vai para o meu canal, então eu distribuo para as pessoas poderem acompanhar o que a gente falar aqui. E eu estava ansioso por esse encontro, né? A gente já tinha marcado e aí acabou não dando certo e, enfim, hoje estamos aqui. Obrigado. Nada, eu que agradeço o convite. E eu queria muito que você se apresentasse em primeiro momento, para as pessoas te conhecerem, o seu trabalho, né, como você se autodeclara. Meu nome é Igor Sudano, tenho 27 anos. Eu trabalho com body piercing e marketing digital. Eu não só coloco piercing, como eu também aplico cursos para quem quer começar. Tenho um estúdio de tatuagem aqui na minha cidade, em Niterói. É, Com relação a como eu me identifico, é até uma coisa que um dos motivos pelo qual eu fiz esse Instagram, né? Eu acho que para ninguém é muito simples, muito fácil chegar a uma conclusão como essa, totalmente fora dos padrões colocados. E de início, ou até nas minhas primeiras postagens, vocês podem ver que eu me identificava como homem trans, porque se a gente for pensar na padronização da, dos gêneros, é o que eu mais me assimilo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não concordo com a padronização dos gêneros por questões físicas ou inúmeras que são colocadas. E então eu fui chegando a essa conclusão e pensando que seria até um pouco hipócrita da minha parte não concordar e mesmo assim me identificar com uma delas. Uhum. E aí foi, resumindo, né? Foi assim que eu cheguei à conclusão do dominarismo, pra mim, no caso. Mas eu gostei muito quando você falou isso para mim. Estou sendo muito sincero. Eu vou dizer por quê. Porque eu tenho trabalhado muito, sabe? Eu sou um homem homossexual, assumido desde os 18 anos, um homem cis, né? Mas sempre tive um engajamento muito grande em relação à comunidade que, quando eu tinha os meus 17, 18, era GLS, né? Depois se denominou LGBT, depois LGBTQIA+, e hoje já se discute tantas outras possibilidades. Eu tenho 46 anos. E eu achei muito significativo a sua colocação, porque assim, não sei se você concorda comigo, essa questão das identificações, elas vão aprisionando a pessoa, né? Elas vão aprisionando a pessoa e eu tenho proposto muito pensar não mais na identidade, mas na outridade. A gente poder ser aquilo que a gente é e sente, sem ter que ter um modelo para seguir. Sim. E o que é, né, ser uma pessoa não binária, para as pessoas entenderem aí, pensarem na sua casa? Então, a padronização do gênero que eu tô falando, ela vai desde a questão física de aparência até a genitália, que já é uma coisa que está sendo tão debatida de um tempo para cá, principalmente depois que surgiram as pessoas trans, mais aparentes no mundo, né? Primeiro, era colocado que homem tinha pênis e mulher tinha vagina. Era a Uhum, primeira questão. Isso já caiu por terra. Principalmente quando a gente pensa em homem trans que não quer fazer cirurgia e mulher trans que também não quer. uhum, Então aí a gente já entende que, na verdade, gênero é como a gente se reconhece perante a sociedade, perante padrões que já foram colocados, só que outros. E aí, por isso que de início eu ficava, bom, então eu me reconheço como homem trans, porque eu quero ter barba, eu não quero ter peito, eu me visto mais assim, eu me visto mais assado. Só que a vestimenta também é uma coisa que há muito tempo já foi colocada que não tem nada a ver com homem, com mulher ou com nada disso. Então, a questão do não binário é que eu realmente não consigo me sentir encaixado, nem quando me
dizem como homem, que eu não me... Desculpa aqui a tremedeira, meu gato gosta de fazer É bagunça. normal. É... E então eu não consigo me sentir realmente dentro quando eu tô, por exemplo, em um grupo de vários homens e quando eu tô num grupo de várias mulheres. Para mim, eu ainda continuo me sentindo por fora. Eu Uhum. não é algo que várias questões são colocadas e eu fico, bom, não acho que eu me identifico com nenhum dos seus posicionamentos, tanto com relação a físico, quanto com relação à aparência, quanto com relação a certos pensamentos. É algo que a gente, na verdade, vai todo dia descobrindo algo novo. Em que, pelo menos perante a nossa sociedade, eu não consigo me identificar. Então, o não binário, ele tem várias, tipo, também variações. Né? A gente vê aí o não binário transmasculino, transfeminino, gênero fluido. Eu simplesmente sinto me encaixar no que é agênero, que é nenhum nem outro. Mas Deixa eu te... tem, na verdade, amplifica muito as variações. Mas esse é um movimento também de libertação do próprio corpo, né? Porque a Sim, gente não precisa se prender a isso. Quer dizer, então se eu me autodeclaro homem na sociedade, ou se eu me autodeclaro mulher, a partir de hoje eu adoto o modelo e sigo esse modelo, e eu posso alterar minha performatividade todo dia, se eu quiser. De repente, um dia eu gostei de usar camisa, sapato, e no dia seguinte eu quero usar salto alto, calça jeans com uma camisa. Quer dizer, as pessoas elas vão se encaixando muito, criando esses modelos, e isso que você está falando, aliás, Igor, eu acho que é um pensamento bastante, como eu posso dizer, é, bastante elaborado, um pensamento muito refinado. Porque é muito difícil uma sociedade que construiu toda a sua história cultural em cima de uma concepção binária entender que o nosso corpo e o nosso pensamento pode ter essa liberdade. Você já foi ofendido por pensar assim? já. Não, assim, ainda não, porque eu sei que acontecerá, infelizmente, ainda não pelo não binário, mas até um pouco antes, quando eu ainda estava me reconhecendo como homem trans, com certeza. E conteúdo, né? Como é que era o nível desse xingamento? Porque assim, eu, como homem cis homossexual, eu ouço, eu sou uma pessoa pública, eu ouço normalmente, me mandam mensagens, me chamando de bichona louca, né? Muita coisa, assim, às vezes ofendem até pessoas da minha família, né? Sim. A gente vai aprendendo a É, lidar com isso, mas mexe com o emocional. quem normalmente faz essas coisas, fala essas coisas, são coisas bem baixas que são faladas. Até se a gente for também, pelo menos, tentar entender, porque eu tento não criar raiva de ninguém. Eu tento entender a ignorância de cada um. E são pessoas que não. A maioria, ou que teve informação, mas não assimilou, ou simplesmente não teve. Ao longo da vida, não assim agora em específico. E foram coisas bem baixas, desde aberração até mulher barbada. É coisa bem pesada mesmo. No dia não foi fácil para mim. Mesmo eu já estando há muito tempo fazendo transição. Mas eu acho que não é uma coisa muito leve de ninguém escutar de ninguém. Como é que você trabalha o seu emocional em relação a isso? Porque fere. Né? Quando as pessoas me xingam, por mais que eu seja uma pessoa que tenha um suporte emocional e procure dar uma resposta, mais fere, porque a gente fica sem entender o porquê que esse outro está me atingindo por algo que não diz respeito nem a essa pessoa, né? É a minha vida, é o meu modo de estar no mundo. Uma das coisas, como eu falei, é isso. Eu tento sempre ver outra pessoa também como um ser humano que teve uma criação totalmente diferente da minha. Mas uma coisa crucial para qualquer um, eu acho que é o psicólogo, cara. Tem que ter um acompanhamento psicológico, porque independente de trans ou não, a gente vai passar por muito preconceito ao longo da vida inteira e a gente tem que estar preparado, porque senão é ladeira abaixo.
Uhum, tem que ter realmente um suporte emocional para poder lidar com a vida em geral. uhum. Então, uma coisa que eu sempre falo, eu friso, até aqui no Instagram eu posto indicação de vários psicólogos que eu conheço, e eu sempre indico porque eu acredito ser muito importante. Eu faço desde muito novo. Tô há um pouquinho tempo só, tipo, alguns meses sem fazer, porque tive que parar para juntar dinheiro para minha cirurgia. E aí eu Uhum, parei com tudo na minha vida, uhum. mas já tô procurando outro para voltar já. Você já fez a cirurgia ou não? Fiz. Fiz em Ah, março. Aí tava mas... na recuperação toda, aí veio a quarentena, que quebrou um pouquinho todo mundo financeiramente, mas agora já tô melhor para voltar para psicólogo também. E você fez bem no momento em que a gente entrou no isolamento social, né? Eu Porque fiz no último dia que foi permitido ser feita cirurgia no hospital antes da quarentena. E aí você fez a sua recuperação pós-cirurgia no momento do isolamento social. Exatamente. Foi bem, assim, delicado, porque a gente estava num momento bastante complicado, né? Assim, Sim, Nossa, que legal. E esse não encaixe, né? Quando você está sentado à mesa com uma pessoa, com homens ou com mulheres, e aí você falou, eu fico pensando, mas eu não me encaixo nisso, não me encaixo naquilo. O que você pensa que precisa ser mudado, né? Nas questões sociais, para que a gente seja mais liberto dessas, entende, dessas imposições que são feitas. Porque ainda existe um posicionamento muito imperativo, né, principalmente sobre as crianças, que gera uma certa culpa nelas. Por exemplo, quando a pessoa nasce menino e se sente, se percebe menina, né, e se reconhece como uma mulher trans, ou quando a pessoa nasce menina, se sente, se reconhece menino, é um homem trans, e eu concordo com você. Já não precisa, já não seria necessário se dizer sou homem ou mulher trans, né? Eu sou um ser humano na sociedade. Por que eu tenho que me encaixar? Mas os discursos eles são muito direcionados e aí a pessoa muitas vezes sente, eu ouço isso de muitas pessoas, se sentem culpadas por aquilo que elas são dentro de si. E muitas vezes acreditam que elas não podem ser aquilo. O que você mudaria? O que precisa? cara, eu acho que a sensibilidade, em primeiro lugar, é o mais importante. Essa questão da imposição que você falou. Se a gente fizesse isso desde o nascimento, a retirada dessa imposição, já seria muito mais simples, já seria muito mais fácil. As pessoas acham que é muito complicado essa questão de, desde criança, tratar num gênero neutro. E eu achei muito interessante, eu vejo muita série. E tem uma série que eu tô vendo que é The Good Girls. Uhum, E eu achei maravilhoso que tem, no caso é um menino trans, mas de início na série ninguém sabe, todo mundo sabe, mas não é assim que ele se apresenta, né? Só que a mãe, eu não sei se foi desde muito criança ou se foi desde que nasceu, provavelmente ela já reconheceu, já sentiu que nasceu com a genitália designada feminino, mas não era. E ela sempre tratou em gênero neutro. A série inteira ela trata como filho, uhum, como uhum. minha criança. Nunca falou minha filha ou meu filho, sempre fala minha criança ou algo do gênero. E eu achei que foi muito interessante, porque quando ele se sentiu à vontade, ele chegou para a mãe e falou, porque ela sempre teve um respeito absurdo de não dar gênero nenhum, de deixar ele escolher, Uhum, de uhum. deixar ele se reconhecer. Então, eu acho que ao longo do tempo, a gente colocando isso de maneira fluida, assim, como eu falei, em séries, em livros, em filmes, e as pessoas vendo que não é tão difícil assim você ter esse tratamento, a gente consegue sim oferecer essa liberdade para a pessoa se designar um, outro ou nenhum dos dois. Eu acho que você tem total razão, mesmo porque eu vi um debate outro dia numa emissora de televisão, um debate que para mim foi um grande show de horrores, falando sobre pessoas que se autodeclararam durante um tempo homem trans ou mulher trans, e que depois se arrependeram e que queriam voltar a ser homem cis, mulher cis.
e que isso procurava. Eu fiquei pensando, o debate não é por aí, isso não tem nada a ver, porque mesmo que eu queira em um momento me apresentar de uma forma e no outro momento de outra e depois retornar para aquele momento, eu sou um ser humano fluido que tem esse direito. Não há problema nenhum da gente se reconfigurar, se reinventar todos os dias. Não sei se você concorda comigo, mas e muitas vezes, né, as pessoas cobram muito das pessoas. Ah, hoje você se relacionou com mulher, agora você está se relacionando com homem, mas então é uma ditadura do que eu posso fazer ou do que eu preciso deixar de fazer, né? E sempre levando isso para uma entonação muito emocional, que é um discurso que cativa as pessoas, né? E dizendo, olha, se arrependeu. Não, são descobertas da vida que todo mundo tem direito de experimentar a sua dor, o seu prazer, o seu momento e as suas revelações. Não sei se o que eu falei é besteira, mas eu não gosto muito desses debates, né? Igual quando falam assim, não tem problema casal gay, adotar uma criança, porque ele não vai influenciar a criança a ser homossexual. E se influenciar? Quer dizer, se o meu filho vê os dois pais gays, ele não pode ter orgulho do seu pai gay e querer ser gay como pai? Então eu tenho que tomar cuidado que se meu filho falar, pai, sou homossexual, pronto. Acabei com a vida do meu filho. Claro que não, filho, que lindo, você vai ser como seu pai. Entende? Então são coisas que levam a gente de novo para esse discurso heteronormativo sem que a gente se dê conta, né? A parte que você falou sobre ir, voltar e decidir fazer a transição e depois desistir, até isso também é por conta da pressão social. Porque se não Uhum. houvesse uma pressão para você escolher entre um e outro, de repente as pessoas tomariam mais tempo pensando se querem ou não fazer essa transição. Por Uhum. exemplo, antes mesmo de eu decidir fazer qualquer tratamento hormonal ou cirurgia ou qualquer coisa do gênero, eu passei uns 2, 3 anos pensando sobre o assunto, pesquisando sobre o assunto, jornal, revista, internet, tudo que deveria ser feito ou não deveria, tudo que... E na verdade eu descobri que nada deve ser feito. Você faz se você quiser. Era muito imposto também, assim, no início desse boom de todo mundo fazer transição, que, então o homem trans, ele vai tomar o tal hormônio, ele vai fazer cirurgia tal, a outra cirurgia também tem que fazer. Na verdade, não tem que fazer nada. É como você se reconhece no seu corpo, ou fora dele. Se você quiser fazer cirurgia e ter outro corpo, é porque isso realmente é uma coisa que faz diferença para você e significa algo para você. Mas se não significa nada e você se sente como tal gênero no corpo que você já é suficiente. Só que exatamente essa é a denominação que é dada pela sociedade influencia muito na decisão de quem é ou não é trans. E aí, Uhum. tipo, a porcentagem de quem desiste do processo de transição é muito baixa. Só que eles focam nesse baixo exatamente para mostrar, ó, tá vendo? Desistiu. Eles sempre querem, eles que eu digo assim, né? As pessoas que não concordam Uhum. Uhum. com o movimento. Mas com relação a influenciar ou não influenciar, sobre ser trans, ou ser gay, ou ser qualquer LGBT da vida, é a mesma coisa que você perguntar se um filho gay foi influenciado pelo pai hétero a ser hétero ou não, É. entendeu? Ninguém influencia, a sociedade influencia. Você a ser o que é mais visto como aceito no padrão. Mas se você tiver pai hétero, pai gay, isso não vai influenciar nada, porque isso não é uma decisão, você não decide. Aí já é questão de sexualidade, não tem mais a ver com gênero, né? Uhum. E a sua orientação sexual vem do que você sente atração ou não. E, na verdade, aí já é outro ponto também que eu vou contra todo mundo. Eu não acredito que existe heterossexualidade e ponto. Eu acredito que todo mundo, que os seres humanos são seres sexuais e nós sentimos atração por pessoas, só que a genitália foi colocada como um troféu, como um pedestal. E é assim que você tem Perfeito. que escolher. Só que, na verdade, eu acho que a gente sente atração pela pessoa e aí depois vem o gênero. Só que a sociedade implementou que a heterossexualidade é o padrão correto. Então, a gente se sente obrigado a gostar do sexo oposto ao nosso. O que, na verdade, se a gente não tivesse essa obrigatoriedade da sociedade, a gente ia se permitir gostar de quem fosse. O gato de novo. Você acha que existe, por exemplo, mas dentro dessas denominações,
né, que são colocadas já durante séculos, né, século XX, século XXI, de heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, pansexualidade, já mais recente, se discutindo essa questão da relação com as pessoas e não mais com um determinado gênero, né? Existe espaço, por exemplo, para uma pessoa que se autodeclare heterossexual, aliás, não se declare, mas aquilo que se avalia como comportamento heterossexual, essa pessoa se colocar dentro da concepção não binária? Sim, sem dúvida alguma. Só que o problema é esse. As pessoas já vão identificar ela como bi, como gay, como alguma coisa, minimamente pela ignorância sobre o que é gênero e o que é sexualidade. Mas não acho nem um pouco impossível isso. Só acho que normalmente pessoas que se identificam como não binárias normalmente têm essa cabeça um pouco mais abrangente e até então eu só conheci que fosse bi, pan ou derivados. Uhum. Mas não vejo problema nenhum. Acredito que possa existir sim. Eu e o meu companheiro, com quem eu sou casado, nós fizemos o curso de adoção. E em um determinado momento no curso, como ele já tem 3 filhas, né, nós nos propusemos em adotar um menino. Mas em um determinado momento do curso, uma das psicólogas perguntou: vocês querem um menino, né? E aí nós respondemos: nós gostaríamos de um menino, mas a gente não sabe se ele vai ser menino de fato. Ela falou: como assim? Ué, porque ele pode chegar menino, mas a gente descobrir que ele é uma menina e a gente vai respeitar. Ela abriu um sorriso, mas todos os casais do curso olharam para a gente como se a gente fosse um alienígena sentado na reunião. E como isso? O que você está querendo dizer com isso? A gente está querendo dizer que, em primeiro momento, a gente quer um menino. Mas se ele tiver 6, 7, 8 anos, chegar em casa e disser para a gente: eu sou uma menina, nós vamos respeitar isso e será uma menina. É, mas foi assim, perceptível, entende? Eles ficaram atônitos, assim, todo mundo olhando pra gente como se a gente tivesse falado uma coisa extremamente absurda. E nós saímos de lá muito contentes, inclusive, por ter falado sobre isso no curso. E, né, porque isso é um fato. A gente tem que, hoje, quando a gente vai também, né, para mim, filho nasce quando chega. Mas quando a gente se propõe que esse filho nasce a partir do processo de adoção, ter essa consciência. Né? O ser humano chega. O que ele vai ser, é ele que vai dizer também. E vai fazer parte dessa história com todo, né? É muito complicado, mas é uma coisa muito comum isso que você falou, essa situação, né? Todos os rostos se viram e você esperando uma explicação. A comunidade. Quem não é gay, quem não é trans, quem não é bi, muitas vezes acha que existe um coletivo denominado LGBTQIA+, que todo mundo é igual, todo mundo se acolhe, todo mundo luta junto, o que não é verdade. Nem um pouco. Né? Como é que é ser uma pessoa não binária, mas que aos olhos da política, da sociedade, se encaixa, porque a gente é encaixado, né, nesse coletivo chamado LGBTQIA+. Cara, eu acho que, na verdade, o trans em geral é o que sofre o preconceito dentro do LGBTQIA+. Não é o trans não binário, o Concordo. homem trans ou a mulher trans. Acredito que seja a minoria. A maioria, assim, das pessoas LGBTs que eu conheço respeitam muito. Mas eu vejo, né, postagens e de outras que simplesmente não conseguem entender, não conseguem aceitar e realmente são palavras ditas tão pesadas quanto um hétero normalmente falaria para um gay, por exemplo. Começam a dizer que a gente está sujando o nome dos LGBTs, que isso não tem nada a ver, que se você nasceu assim, você é assim.
Assim, tudo que provavelmente todos os gays e lésbicas já ouviram a vida inteira é praticamente reproduzido para os trans no meio LGBT. Uhum. Mas aí eu não, nem, sei lá, não sei se nem se eu sinto alguma coisa assim de me fazer mal, no caso. Eu acho que eu Uhum. já aprendi a ignorar um pouco, a lidar com essa tal intolerância que, na verdade, é exatamente o que a gente fica lutando o tempo inteiro para, se a gente não vai acabar de um dia para o outro, pelo menos diminuir aos poucos. Mesmo porque é uma, não sei se o termo luta é o mais correto, mas é uma luta, não é pela existência de poder ser aquilo que se sente, o que se quer, o que se deseja, né? É uma luta também para que as pessoas na sociedade entendam que nós temos direito à personalidade, né? Porque assim, é, um homem trans, se ele não quiser declarar socialmente que ele é um homem trans, você acha necessário? O que eu estou dizendo que é essa declaração também é um posicionamento na sociedade de resistência e de luta para mudar os conceitos sociais. Né? Mas eu não entendi. Você perguntando se não é necessário você se declarar como você se reconhece, é isso? Não, o que eu quero dizer é assim, por exemplo, eu sou um homem cis homossexual. Eu ouço muito isso dos meus colegas. Ah, mas você não precisa dizer que você é gay. Quem olha para você não percebe. Não, mas eu digo porque é o que eu sou. Eu não posso, entende, andar na rua e esconder meu marido. Eu não posso, né? É o que eu sou, é o que eu tenho para oferecer. Nada vai mudar o que eu sou. Então não tem por que eu deixar de falar. Então, o homem trans, né, na maioria das vezes, ele não precisa, se ele não declarar que ele é um homem trans, as pessoas não sabem que ele é um homem trans. Mas a gente Uhum. declara, né? E isso Sim. também é um ato de resistência para tentar mudar a cabeça das pessoas. Não existe modelo, cada um é do jeito que é e como quer ser. O gato. É. É que são dois e fica um correndo atrás do outro aqui. Que você entende? É um ato mais do que de se colocar na sociedade como um homem gay ou como um homem trans, seja um homem trans hétero ou um homem trans homossexual. É um ato também de ensinamento, de dizer para o outro: a diversidade existe. Não tem que existir um modelo e um padrão. Porque se a gente quisesse silenciar e viver a nossa vida, né? Não, vou ter que falar em algum momento? Não sei. Mas se tiver que falar, é com a pessoa com quem você vai se relacionar, com as pessoas para você ter mais intimidade. Mas a gente quer falar, porque é o que a gente é. Sim, o que eu sinto, pelo menos assim, eu realmente sempre fiz questão de falar. Não falo assim de primeira. A gente não chega numa mesa, oi, tudo bem? Eu sou trans, É. prazer. Ninguém fala isso. Então, nem tem porquê, Mas né? Nem tem acontece, porquê. né, na conversa. Durante uma conversa vai desenvolvendo, às vezes as pessoas soltam algumas coisas que você sente a necessidade de falar exatamente para essa questão da resistência, essa questão de, espera aí, você tem certeza que você está falando isso? Mas isso é realmente de dentro da gente que já vem no ativismo há um tempo. Eu vejo, por exemplo, isso que a gente só acho que seja realmente necessário quando a gente está preparado para falar e a gente está preparado para Uhum, ouvir. uhum, Porque existem muitas pessoas trans que eu conheço e elas, tipo, têm sérios problemas de aceitação, de até de começar a transição, de se apresentar com o seu nome mesmo, o nome social, o nome que ele escolheu, porque tem medo, porque não está preparado psicologicamente para o que vai ouvir. Então, assim, eu acho que é muito você respeitar você mesmo, entendeu? Você realmente respeitar o seu momento, se você agora está pronto para essa briga ou não. Porque Mas, realmente você pode falar na boa, você pode estar numa roda de conversa com os amigos e você soltar, mas vai ter um intolerante ali no meio que vai fazer mal para você. E se você não souber como lidar, você só se fez mal. mas eu, em um dado momento, fui colocado para fora por ser gay, né? Pela própria família, entende? E mas assim, foi uma decisão extremamente difícil, mas aquilo, o silêncio dentro de mim me machucava de uma forma tão extrema que eu não conseguia mais guardar para mim, né? E eu conversei, por exemplo, com uma mulher trans e ela disse que por conta de ser uma mulher trans, ela apanhava todo dia do irmão mais velho,
só porque ela era uma mulher trans. Então ela gostava de se vestir como mulher num período de transição de auto-reconhecimento, de autoaceitação. E o irmão dela batia nela em função disso. Então era uma violência física mesmo, querendo que ela virasse homem. E o apoio da família em relação a essa violência, porque achavam que ele estava educando ela para ser homem. Entende? E é capaz, assim, dependendo de como é a relação cultural, econômica da família, os vizinhos, ao invés de denunciar, ainda vão apoiar, porque vão dizer, é isso mesmo, né? Isso mesmo, tem que fazer isso, tem que ser firme, olha lá, senão tem questões que são muito pesadas que envolvem essa educação binária, né? Que tenta encaixar cada um no seu quadrado. Como é que foi sua relação nessa concepção? Como é que foi a família? Cara, minha família, graças a Deus, é bem, aceita muito bem. Na verdade, até luta também. Quando eu era adolescente, na verdade, foi um pouquinho difícil com os meus pais, mas só questão da bissexualidade, porque eu só fui realmente me reconhecer como trans com 24 anos. Mas assim, foi questão de adolescente, achavam aquela coisa toda, tá sendo influenciado, você não sabe o que você tá fazendo, você vai sofrer muito. Foi mais preocupação do que outra coisa, mas não demonstrou como preocupação. Depois de uns 2, 3 anos aceitaram. Meu pai sempre foi mais tranquilo com isso. Minha mãe, a assistente social hoje em dia batalha e fica posta loucamente no Facebook as lutas LGBT em geral. E minha família inteira sempre foi, assim, minha família próxima. Uhum. Sempre foi muito, aceitou muito e respeitou demais e briga com os outros se falarem qualquer coisa que seja falta de respeito. Agora, existe sim uma parte da minha família, que é até uma que meu pai até comentou comigo que deu uma bloqueada aí nas redes sociais, não fala mais, porque são claramente transfóbicos, postam com uma certa frequência sobre o assunto, mas é uma família que eu não tenho muita proximidade. Então, eu só mantenho a distância. Você sabe o que eu aprendi ao longo dessa vida? Aos 46 anos de idade, família é qualidade de relação e nem sempre ela precisa ser consanguínea, né? Então, a família é qualidade de relação. Quando a gente estabelece uma qualidade de relação com algumas pessoas, pode ser pai, pode ser mãe, porque eu não considero família uma construção heteronormativa, onde muitas vezes a pessoa chega em casa, agride a esposa, agride os filhos, vai dormir cada um num canto, sem diálogo, sem amor, sem afeto, sem compreensão, sem falar das coisas do dia a dia. Né? Isso é uma normatividade social de aparência. Família é qualidade de relação. Às vezes você divide o espaço até com um grupo de amigos, esses amigos estabelecem um laço com você tão forte, né, que se constrói uma irmandade. E ali você tem um núcleo familiar formado por pessoas. Então a família pode ser formada pela avó, pelos netos, pode ser formada por uma tia, pelos sobrinhos, pode ser formado, né, pela mãe, pelo pai, pelo pai, pelo pai, pela mãe, pela mãe. Quer dizer, acho importante as pessoas pensarem nessa configuração de família enquanto qualidade de relação. A família se constrói com o tempo. Ela não vem Sim, pronta. Né? Ela sem não vem dúvida. pronta. O que você mudaria? A gente já até entrou nesse lance, mas assim, para facilitar as decisões e para que as pessoas tivessem maior liberdade, não vou nem usar a palavra escolha, mas para que as pessoas tivessem maior liberdade de ser elas mesmas. O que você acha que precisa? É a educação? É a compreensão da família? É o discurso religioso? Né? Porque o discurso religioso acaba, nem todos, tem as igrejas inclusivas, mas o discurso religioso acaba muitas vezes influenciando nas decisões das famílias. Eu acho que tudo, na verdade, inicia pela educação, porque a educação não é só no colégio, né? A educação é em Uhum, casa, principalmente, uhum, né? Eu acho que até mais. Então, o nosso país é muito atrasado
com relação a isso. Existem vários países que a gente lê notícias maravilhosas sobre a luta LGBT já lá na frente, enquanto aqui, o máximo que podem, eles barram todos os tipos de movimentos, de leis que a gente tenta implementar para os direitos LGBT em geral. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que ser mudada é a educação, independente de ser religiosa ou não. Eu tenho religião, a minha religião respeita muito quem eu sou. E eu acho que o importante é nem que seja modificado uma parte da religião, porque o que as pessoas não entendem é a própria Bíblia, que é colocada em tantas religiões que são as, né, que a maioria das pessoas seguem. A Bíblia interpretada. Você não pode ler aquilo exatamente como está escrito. Ela foi escrita não sei quanto tempo atrás. Tudo mudou. Então, assim, e mesmo assim as palavras não eram ditas diretamente. Era tudo para ser interpretado de acordo com cada sociedade. Então, assim, não precisa nem voltar naquele assunto, tipo, existem várias citações da Bíblia que as pessoas fazem, elas seguem a risca, enquanto outras elas não seguem nada. E tá tudo bem, tá tudo certo. Como a questão de mulher, eu não sei palavras específicas, eu não leio a Bíblia em si, mas que dito que a mulher que traísse levaria, não sei, seria apedrejada. Mas um homem que dormisse com outro homem também. Mas um é feito e o outro não. Ninguém é apedrejado hoje em dia, mas com palavras é praticamente a mesma coisa. Então, eu acho que tudo tem que ir evoluindo de acordo com a sociedade, de acordo com a evolução da nossa sociedade. Então, tem sim como as religiões evoluírem mantendo a sua base. Então, eu acho que tudo é a questão da educação e, se for para ter religião, que ela siga a evolução que a sociedade vai seguindo também. Anos atrás, eu fui dar uma palestra sobre orientação sexual e identidade de gênero. E havia uma senhora de 60 e poucos anos, graduada, pós-graduada, né? Porque eu estou dizendo isso porque se fosse uma pessoa que eu avaliasse, que tivesse uma simplicidade na linguagem, eu teria respondido de outra forma, né? Porque teria uma série de construções sobre ela que ela mereceria todo o respeito, compreensão, e a gente conversaria com muito mais calma depois sobre essas questões. Mas era uma pessoa graduada, com certo conhecimento, e num determinado momento da palestra, ela pediu o microfone e disse o seguinte: eu não tenho nada contra os gays, né? Ela falou dos gays, mas eu exijo que me respeitem. Eu não quero nenhum gay se beijando na minha frente, porque eu considero isso uma falta de respeito. E porque no meu tempo, e depois o microfone voltou para mim, eu falei assim: minha senhora, a senhora não morreu. A senhora está viva e presente numa sociedade dinâmica. O seu tempo é agora. E as pessoas não vão deixar de viver porque a senhora gosta ou não gosta. Então aprenda a se atualizar. Porque o tempo da senhora é agora. A senhora está aqui com a gente em sociedade, conversando. E aí, o silêncio assim no auditório. Mas eu penso muito nisso, sabe? E eu vou ser sincero para você, Igor. Quando você falou das questões não binárias, e a primeira vez que eu ouvi isso de alguém, né, porque eu já havia lido sobre, foi da minha enteada, que é adolescente. E uma vez nós estávamos conversando e perguntamos para ela como é que era a colocação dela na sociedade, porque ela apresentou uma namorada pra gente, depois apresentou um namorado, e ela virou e falou assim: mas eu preciso me definir? Eu não quero me definir. Eu sou uma pessoa não binária. E você foi a segunda pessoa que me falou isso. E o que eu acho muito interessante quando a gente pensa, né, que o nosso tempo é o agora, porque não só a partir da teoria, mas quando as pessoas começam a falar isso pra gente, a gente tem que parar, pensar e aprender. Porque o nosso tempo é agora. A gente não precisa saber de tudo, mas a gente tem que entender a fala do outro, o pensamento do outro, aprender e se melhorar como pessoa. E tem um filme que eu achei fantástico. Não sei se você conhece, eu não lembro o nome. Mas eu estava assistindo aqui
E eu achei fantástico. É um casal de lésbica, elas têm uma neta, e a neta é um homem trans, mas está no período de transição e ela declara que é um homem. E ela fala, eu sou um homem. E aí tem um momento que uma das avós diz assim, por que, que você não é lésbica? Ela fala assim, mas vocês, um casal de lésbica, feministas, ativistas. Ela falou assim, mas o fato de eu ser um casal de lésbica, isso não muda o meu preconceito. Se você fosse lésbica, seria mais fácil. Mas você sabe o que eu achei interessante? Porque as pessoas acham que todas as Aqui pessoas. botaram um nome aqui, My Name is Ray. O nome do Todas as filme deve pessoas. ser. Ah, my name is Ray. Eu achei legal. Eu achei sensacional essa fala, porque de fato as pessoas têm preconceitos. A questão é o que se faz com o preconceito. Eu me aproximo, entendo, aprendo, ou eu discrimino? Sim. E é muito bom esse filme. Eu achei sensacional. Porque elas colocaram ali, né, o não entendimento do que o neto era. É exatamente sobre o que a gente estava falando mesmo, Uhum. do preconceito contra o trans dentro do próprio LGBT. É tudo bem você gostar de outra pessoa, mas você nasceu assim, você tem que ser como você nasceu. Sua aparência é essa, então você tem que se reconhecer como a sociedade te disse que você é. É mais ou menos isso que eles colocam. Como eu tenho um certo conhecimento em psicanálise, eu queria muito que as pessoas entendessem. Todos nós nascemos assim como nós somos psiquicamente. Corpo é uma forma, Exato. entende? Que a gente muda a hora que a gente quiser. A vida psíquica está aqui e nós nascemos segundo a nossa vida psíquica. Essa vida psíquica traz o que nós somos. E a biologia, ela tem uma verdade, mas ela não deixa de ser uma interpretação biológica sobre a nossa existência. Né? Ela não é uma verdade absoluta. Ela é uma interpretação sobre a nossa existência. E que não pode ser endurecida, né? Eu acho Você que sabe que. isso assim, puxando agora para minha religião, eu Uhum. sou kardecista Eu também. e, e eu acho que faz muito sentido, tipo, a gente vê o quê? O corpo, ele nada mais é do que a roupa que o espírito está usando nessa vida. Uhum. Então, o espírito, por exemplo, ele é a gênero. Uhum. É uma Aham. energia carregada da psique, né? Como você está falando. Então, o que é obrigatório de a gente escolher o gênero é nessa nossa vida terrestre e por conta da cultura criada. E é só isso, nada além disso. E da biologia, como você falou. Mas é exatamente esse desmembramento do gênero e corpo, gênero e matéria, que a questão do nominarismo tenta trazer também. Nós recebemos um clipe aqui em casa falando, um coral cantando, né? O meu gênero vem de Deus. O meu gênero vem de Deus. Eu sou menino, eu sou menina. Ah, eu O vi meu isso. gênero vem de Deus. Eu Mas você já sabe que vi. daí o meu companheiro chegou e falou assim, né? O Hélio chegou e falou assim: Nossa, mas achei sensacional porque explica exatamente aquilo que a gente acredita. O meu gênero vem de Deus. Então, o gênero que está aqui, na minha consciência, porque minha consciência é Deus. Então, o corpo, tanto faz. O gênero é aquilo que me constitui enquanto consciência. Logo, eu sou menino, menina, menino trans, menina trans, porque, de fato. E é interessante, né? Porque eles quiseram afirmar uma coisa, mas sem perceber, dentro dessa construção, a gente pode pensar nisso. De fato, se você é uma pessoa cristã, se você é um kardecista cristão, né, um espírito kardecista, pensar que se o gênero vem de Deus, é aquilo que me constitui em essência, e não aquilo que me constitui enquanto matéria.
Seria uma ótima paródia para ser feita em cima dessa música. Daí vem de Deus. Quer dizer, então eu tenho que manifestar esse Deus que me habita, porque eu vou adequar, né? Porque, de fato, é um despertar. E vai de encontro o que o bispo de Caicó católico disse numa pregação, sabe? Ele disse assim: os homossexuais, os transexuais, as transexuais, se não é problema, se não é doença, não é dom, e se é dom, vem do Espírito Santo. Lógico que ele foi criticado, ele sofreu sanções, mas, né, na explicação dele, cabe interpretar essa música dessa forma. Uma coisa que a gente tem que aceitar é que criticado e elogiado a gente vai ser a vida inteira por qualquer coisa que a gente faça. Então, É a verdade. coisa mais inteligente que a gente faz é fazer o que a gente quiser. É verdade. É verdade. Sermos nós sempre, né? Exatamente. Qual é a sua maior luta hoje, Igor? Maior luta hoje? É, Eu acho que é aquilo que você falou, né? Esse termo luta, ele. Não sei dizer. Porque eu fiz esse Instagram exatamente para ajudar, né? Para estar aqui para quem está nessa transição, para quem está confuso, para quem. Qualquer coisa relacionada, não só a trans, a LGBT, mas eu foquei em coisa de trans, porque eu acho que é algo que eu posso, né, ajudar mais. Mas, assim, luta, né, dizendo pelo que você quis dizer, eu acho que é essa. Que a gente tem as nossas lutas diárias, da nossa vida, os nossos desejos, os nossos sonhos, mas eu acho que pelo menos o que eu sempre quis fazer alguma coisa que eu pudesse ajudar os outros, e a internet conseguiu trazer uma facilidade maior para a gente fazer isso hoje em dia. e a gente falou sobre o preconceito, mesmo dos LGB, né, muitas vezes em relação ao T dessa sigla. E em relação à transexualidade feminina, né, a mulher trans e o homem trans, você acha que também existe uma diferença? As mulheres trans são mais discriminadas que homens trans? Ou é igual? Então, são especificamente por questões estéticas. Como você falou, né? Um homem trans, ele não precisa falar que ele é um homem trans. Mas isso foi colocado muito nos grupos que eu frequentava de pessoas trans, que chega a ser injusto e chega a ser meio que um ato de covardia os homens trans não se colocarem assim, enquanto as mulheres trans elas não conseguem passar batidas, né? Eu falo sempre entre aspas porque são termos que a gente também está tentando não adotar mais, a passabilidade, né? A passabilidade nada mais é do que você se passar por um homem cis, você se passar por uma mulher cis. Mas não é isso que as pessoas trans querem, a gente só quer ser a gente. Então, o problema maior, eu acho que o que faz elas estarem mais vulneráveis é porque os traços são mais marcados. Enquanto a gente consegue ver homens com traços mais delicados ou traços mais brutos, normalmente as mulheres são vistas com traços mais delicados. E se você já tinha, de repente, um maxilar mais aquadradado e está fazendo o processo de transição para mulher trans, é muito difícil perder essas marcas mesmo bem fortes de um corpo masculino. E aí você acaba sendo reconhecida mais rápido na rua, então você tem mais propensão a sofrer discriminação. Uhum. Olha, a Dani Gomes disse aqui, eu estou muito confusa. Com 33 anos, casada, com mulher há 12 anos, agora me encontro em confusão. A gente está quase chegando no nosso tempo final, mas eu queria só falar uma coisa, Dani. O mundo reinventado, e essa fala é de um cara chamado Willem Flusser, é muito melhor do que o mundo dado. É preciso que a gente se reinvente todo dia, né? E compreenda todas as mudanças possíveis. Porque criar um novo mundo é transformar a sociedade. Então, acho que assim, a confusão também, o próprio Willem Flusser, esse cara que eu gosto de ler, ele fala que a dúvida, na verdade, é o começo de uma outra história.
Então a confusão, a dúvida faz bem. É sinal de que você já está pensando nas possibilidades tantas que não mais essas formatações que nos foram dadas. Faz parte, e que bom que você está confusa nesse momento para refletir tanto sobre a existência humana. Igor, chegou aí no tempo final. Voou. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Com relação a isso também que você falou dela, achei super interessante. Acho que realmente a dúvida ela é importante para a gente criar perguntas na nossa cabeça e trazer e encontrar as soluções. Acho que realmente é necessário esse momento de dúvida. Eu quero agradecer muito você por ter me convidado para essa live. Achei muito bom também, bem fluido. A gente conseguiu conversar naturalmente e qualquer um também que muita gente falou, a gente não conseguiu responder, pode me chamar na DM que eu vou tentar responder todo mundo. Ó, muito obrigado. Ah, e deixa eu fazer uma propaganda aqui, por favor, ó. A Rochelle Rangel, uma mulher trans aí do Rio, ela participou de um projeto chamado Cozinhando Sonhos e escreveu o capítulo, ela foi convidada, é um livro que fala sobre história de mulheres, e ela foi convidada para representar as mulheres trans. Então, quem quiser, ela tem aí também no Insta o perfil dela, Rochelle Rangel. Ela é porta-voz de um movimento aí no Rio, ligado à Universidade Federal do Rio. Entre em contato com ela, pede o livro que ela manda em PDF para as pessoas lerem. Ela como autora, vale a pena. Né? Vamos procurar prestigiar aí os trabalhos da comunidade LGBTQIA+. E, Igor, beijo no seu coração, apesar da Obrigado. distância. Sinta-se abraçado. Obrigado por esse momento. Obrigado você. Beijão. Tchau, pessoal. Obrigado.